Pessoal, boa tarde. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a página que a gente construiu para concentrar as informações aí sobre as atividades remotas. Eu encaminhei pelo e-mail da direção da Diretoria de Desenvolvimento Educacional algumas orientações e o link dessa página. É uma página que está em construção, mas que já tem bastante informações e que já dá um respaldo para a gente iniciar nossos trabalhos. Então, queria apresentar para vocês rapidamente, para vocês já saberem o que está aqui e quais são as primeiras tarefas que já foram designadas. Essa página está sendo construída pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional e sua equipe, e está contando com a colaboração dos docentes, principalmente dos coordenadores de curso. Então, já fizemos uma reunião com os coordenadores de curso no dia de ontem, onde apresentamos as informações que estão aqui disponíveis nessa página. Então, vou fazer uma apresentação rápida, não vou entrar em detalhes, mas nessa apresentação já é possível vocês conhecerem a página e começarem a utilizá-la como para fins de orientação. Então, a primeira página que aparece aqui são as atividades remotas, e aí a gente tem aqui um histórico das orientações em relação à execução dessas atividades remotas. Então, os documentos que foram publicados a partir de segunda-feira, a gente compilou as informações, então está resumido aqui. E em cada título aqui você também tem o link que te dá acesso ao documento na íntegra, né? Então, aconselho que vocês façam uma leitura da página com as principais informações e leiam também os documentos, né? Para vocês entenderem o contexto que a gente está usando, é o contexto que a gente está vivendo e a fundamentação que a gente está trazendo para executar essas atividades no formato remoto. Bom, além disso, a gente trouxe uma outra página com orientações para a criação dos guias de estudo dirigido. Alguns professores estão com dúvida em relação ao plano de ensino das disciplinas. Se a gente vai manter o plano de ensino ou se a gente precisa adaptar o plano de ensino que já foi entregue. Vamos manter o plano de ensino, não precisa fazer modificação nenhuma. O que a gente precisa criar é um documento complementar que vai ser esse guia de estudo dirigido. Esse guia é nada mais nada menos que um formulário que vocês vão preencher, onde vocês vão descrever as atividades que vão ser feitas no formato remoto, ou seja, os conteúdos e as atividades que estavam previstas no seu plano de ensino para acontecer de forma presencial vão passar por uma adaptação para serem oferecidos no formato remoto e a gente precisa disponibilizar isso para os alunos. Então, para a gente ter o controle disso e ter o registro disso e validar essa atividade como atividade pedagógica, a gente precisa que vocês preencham esse documento. E aí a organização é da seguinte forma: nessa página vocês vão encontrar os cursos, o nome dos cursos e os períodos. Cada período tem um link que vai dar acesso a uma planilha onde você vai preencher o seu guia de estudos dirigidos. Então, eu sou professor, por exemplo, da turma de licenciatura em matemática, eu dou aula no primeiro período. Então, vou abrir aqui e começar a preencher o meu para vocês terem noção de como que a gente pode fazer isso. Então, primeiro período de licenciatura em matemática, a gente vai abrir uma planilha e essa planilha já tem algumas informações. Bom, então nessa planilha aqui, vocês vão fazer a identificação do curso, do professor ou professores que atuam na disciplina, período, e a disciplina, no meu caso, é Fundamentos de Matemática. E aí vocês vão colocar as atividades. Então você coloca a data da atividade. Eu teria uma atividade já para 19 de março. Vocês colocam o título da atividade, por exemplo, leitura sobre o conjunto dos números racionais e lista de exercícios. Daí você coloca a plataforma que você vai utilizar para disponibilizar isso para os alunos. Outras plataformas também podem ser utilizadas. Eu coloquei aqui Google Sala de Aula,
Outras plataformas também podem ser utilizadas, mas a gente está recomendando nesse momento o Google Sala de Aula pela facilidade de manuseio, de acesso tanto por alunos quanto por professores. E na sequência você coloca o link de acesso para os alunos. Aqui embaixo tem um campo para atividade em regime domiciliar. Esse campo aqui é destinado para atender aqueles alunos que, em hipótese alguma, têm condições de acesso à internet. Então, o atendimento pode ser feito, por exemplo, por meio da entrega de um material impresso e a gente marca o dia e horário que ele ou alguma pessoa da família ou de confiança dele possa vir aqui retirar com a gente, ou outros mecanismos de entrega dessa atividade. Então vai funcionar como se fosse um regime domiciliar que a gente já está acostumado a fazer, mas isso aqui só em situações em que o aluno não tem condição de obter o acesso a essas ferramentas, a esses materiais, utilizando ferramentas de internet. E aí, preenchido isso daqui, a orientação que a gente está fazendo é que vocês façam para os próximos 15 dias, isso seria 1º de abril. Houve um consenso de que essa data pode ser 3 de abril, já que é uma sexta-feira, então a gente encerraria essa semana. E até lá a gente pretende avaliar esse processo, entender como que ele tem acontecido, se há necessidade de alterações. Por enquanto, não estão autorizadas atividades avaliativas, somente atividades formativas, para que a gente tenha tempo durante esses 15 primeiros dias para pensar na melhor forma de executar essas atividades avaliativas e também para compreender melhor o contexto que a gente está passando e como que ele vai modificar nos próximos dias. Bom, além dos dados de materiais que vocês vão disponibilizar para os alunos, também tem um campo aqui embaixo que é relacionado ao atendimento. A gente está pedindo que os professores agendem um atendimento para os alunos no seu horário de aula. Então, não precisa ser em todos os horários de aula, mas pelo menos em algum momento você precisa estar disponível de forma síncrona para poder atender os seus alunos. A sugestão que a gente dá é que vocês utilizem o Google Meet, mas vocês podem trabalhar também com o WhatsApp ou com o chat do Google ou outras formas. A ideia é que todos seja um horário que todos possam acessar e o professor também esteja disponível e a comunicação aconteça no mesmo tempo, para que o professor possa responder de imediato às dúvidas dos alunos. Seria um horário de atendimento mesmo. E aí não é para marcar no horário de atendimento que vocês estão acostumados presencial, é para marcar em um dos horários de aula. Não precisa ser em todas as aulas. Professores que dão a mesma disciplina em mais de uma turma podem fazer um único atendimento para as 3 turmas. O importante é que vocês deixem claro qual que é esse horário aqui para a gente conseguir montar um quadro de horários e disponibilizar para os alunos e eles tenham noção de que momento eles vão encontrar o professor e vão poder conversar com ele, falar sobre as suas dúvidas, suas dificuldades. Bom, feito isso, vocês concluíram aí o guia de estudos. Esse guia ele é pensado por disciplina, então o ideal é que aqui embaixo vocês coloquem o nome da disciplina na aba, né? Então onde está escrito disciplina 1 eu vou escrever Fundamentos de Matemática. E aí, disciplina 2 vai ter um parecido, o próximo professor pode usar, e quando chegar o terceiro professor para preencher essa planilha, ele vai perceber que não tem mais abas aqui, então eu preciso criar uma nova aba. Você tem a opção de criar aqui, mas eu sugiro que não utilize. Utilize a opção duplicar, porque quando vocês duplicam, vocês clicam com o botão direito numa aba que já existe e marca a opção duplicar. Quando isso acontece, ele faz uma cópia daquela planilha. Então toda a informação que já estava lá, ele copia novamente. E aí você dá 2 cliques aqui e coloca o nome da sua disciplina. Disciplina 3. E assim por diante. É uma planilha para cada período, para facilitar a gente encontrar as informações. Depois que todo mundo preencher isso, a gente vai disponibilizar para os alunos, para eles terem acesso, tornar isso público. Mas, por enquanto, os professores têm acesso. É importante que todos entendam que a gente está mantendo o nosso calendário letivo. Estamos apenas transformando atividades presenciais em atividades remotas, sem cancelamento do calendário. O que isso significa? Não haverá necessidade de reposição.
A gente pode fazer isso dentro dos limites previstos na legislação. Caso a gente extrapole esses limites, a gente tem que pensar em outras estratégias, mas por enquanto estamos trabalhando sem reposição de carga horária para que a gente não perca o semestre. Não sabemos até quando vamos ficar parados e se houvesse a paralisação total, sem atividade remota, a gente teria que trabalhar com reposição de carga horária e isso dificultaria muito o trabalho institucional nos próximos meses, né, após a crise que a gente está vivendo. Então fica aí a orientação em relação ao plano de ensino. Voltando aqui para a nossa página, vocês vão encontrar também outras abas aqui. Uma delas tem o contato dos alunos. Isso aqui também está em construção. Vocês vão perceber que aqui está separado por cursos também, por tipos de curso, né, para ficar mais fácil. E aí vocês vão encontrar planilhas, né, eu vou abrir uma aqui, com o nome das turmas. Então, primeiro tema em A, primeiro Info A, primeiro Info B e assim por diante. E aí tem os nomes e os contatos dos alunos. Isso aqui é para facilitar para que os professores tenham os contatos. Por enquanto estamos trabalhando com e-mail e sugerindo que os professores usem esses e-mails para abrirem as turmas no Google Sala de Aula. Sabemos também que tem alguns professores que já utilizam o Google Sala de Aula, então estamos contando com a colaboração desses professores, inclusive para conseguir os dados e alimentar essas planilhas. Esperamos completá-la o mais breve possível para que as informações fiquem disponíveis para todos. Temos uma outra aba aqui no site, né, uma outra página. A ideia é que nessa página aqui a gente consiga disponibilizar ferramentas que vão auxiliar no trabalho remoto e já tem um vídeo inicial aqui que eu coloquei que é para a utilização do Google Meet, que é um aplicativo para a realização de reuniões e videoconferências ou webconferências, que permite que você transmita a tela do computador que você está utilizando, um PowerPoint ou coisa do tipo. Esse recurso também pode ser utilizado com os alunos para os encontros síncronos, ou para reuniões entre professores, entre coordenadores e os professores dos cursos, enfim, fica à disposição também. Bom, por enquanto é isso, a gente está sempre alimentando essa página e vou informar vocês por e-mail, havendo necessidade de uma explicação mais detalhada, a gente pode mandar um outro vídeo para que todo mundo fique bem orientado. Eu agradeço a disposição de todo mundo, a colaboração, reforço mais uma vez que a gente depende do trabalho coletivo, colaborativo, do empenho de cada um. Todos precisam ajudar para esse trabalho funcionar. Então, fica aí o agradecimento desde já e desejo um ótimo trabalho e que a gente possa passar por essa crise da melhor forma possível.